Então vamos lá. Então a gente vai estar aqui no processo de cut. Vamos supor que a gente iniciou o nosso cut e aí a gente vai fazer um mesociclo inicial trabalhando de 70% a 80% de um RM. Ou seja, ele veio do momento de transição de buck para cut. Então ele provavelmente fez um deload e ele está reintroduzindo um treino base. Então esse aqui vai ser um treino... Aqui temos um treino base onde ele vai trabalhar 70% a 80% de um RM. O que isso significa? 80% de um RM é cerca de 8 a 10 repetições máximas. E 70% de um RM é de 15 repetições máximas, ou seja, ele vai trabalhar uma faixa de 8 a 10, de 8 a 15 repetições máximas ali nas séries, né? E ele vai fazer um volume de séries de 20 a 22 séries por grupo muscular na semana. Considerando aqui os exercícios, por exemplo, de tríceps, meia série para cada um no supino, de bíceps, meia série para cada puxada e remada ali para o bíceps, enfim, 20 a 22 séries por grupo muscular na semana. Então, razoavelmente, um volume que ele consegue explorar a evolução da carga dentro dessa faixa de intensidade. Ele vai ficar de 1 a 5 repetições na reserva, tá? Então, ele vai ficar de 1 a 5 repetições na reserva, nas séries intermediárias. E ele vai ter aqui uma divisão de série, um war-up, 2 feeder set, que são 1 a 5 na repetição na reserva, e um hard set. Então, a última série de cada exercício, ele vai falhar. Então, essa vai ser a divisão de série dele para cada exercício. Então, cada exercício ele vai fazer uma série de war-up, 2 feeder set e um hard set. Tá? Em cada exercício até bater essas 20, 22 séries por grupo muscular na semana, ali nesse indivíduo aqui que está começando o cut. Então é uma zona de segurança para ele conseguir evoluir bem os exercícios e ele vai trabalhar a progressão de carga de série a série, descansando de 1 a 5 minutos entre as séries, tá bom? Por que 1 a 5 minutos? Se ele descansa menos, ele se recupera menos entre as séries e ele já está num déficit calórico aqui. Então ele tem que se recuperar 2, 3, 4, 5, não vai fazer diferença. Quanto mais ele se recuperar ali, melhor é para a próxima série não ficar perdendo carga ou limitando a evolução do treino dele, que pode acontecer principalmente nas primeiras semanas de cut, já que ele veio de um deload aqui. Então ele vai explorar o quê? Progressão de carga de série a série para fazer o quê? Evoluir o treino. Explorar mais carga para essa faixa de repetições ou mais repetições para a mesma carga e respeitar o tempo de recuperação entre um treino e outro, de fazer uma boa divisão de treino, como eu já citei, né? Então a gente tem aqui esse primeiro mesociclo. Esse primeiro mesociclo, como é um mesociclo inicial, ele pode ter um período mais curto de 3, 4 semanas aqui. Então ele vai ter um período de 3, 4 semanas aqui. 3, 4 semaninhas aqui de primeiro mesociclo, talvez 2 ali se a evolução for muito rápida. Aí ele vai entrar para o segundo mesociclo. O segundo mesociclo aqui também vai ser um treino de base, né? Já que a gente está procurando primeiro evoluir o treino antes de aplicar um choque ali. Então ele vai fazer um treino de base. Esse treino de base ele já vai, no segundo mesociclo, no segundo treino de base, ele já vai evoluir mais essa intensidade. Ou seja, ele vai para 80 a 90% de um RM, cerca de 4 a 10 repetições máximas. Por quê? 80% de um RM é 8 a 10 repetições. E 90% de um RM é 4 a 6 repetições. Então é uma média. Ou seja, ele vai trabalhar de 4 a 10 repetições máximas aqui. Isso nas séries principais, sem considerar o war-up, tá? Sem considerar o war-up nas séries principais, nas intermediárias e nas séries mais pesadas, que são a hard set, ele vai trabalhar nessa faixa de intensidade aqui. Lembrando sempre que ele vai ficar de 1 a 5 repetições na reserva, nas séries de feeder set. Então, aqui na divisão de série, ele vai continuar com o war-up em cada exercício, 2 feeder set ali também, para cada exercício, que é de 1 a 5 repetições na reserva, e aqui ele vai aumentar um hard set, porque ele aumentou a intensidade, então ele vai usar 2 séries de hard set, 2 séries até a falha concêntrica ou falha muscular momentânea em cada exercício aqui. Então vocês podem ver que aqui ele aumentou, do primeiro mesociclo para o segundo, ele aumentou a intensidade de trabalho nas séries principais, além de aumentar mais um hard set, que é a falha concêntrica aqui na última série, nas 2 últimas séries de cada exercício. Então ele aumentou o volume de 20 a 22 séries por grupo muscular para 24 a 26 por grupo muscular, aumentou junto a intensidade, igual eu já expliquei nas estratégias de treino. Então ele aumentou o volume e a intensidade e trabalhando com mais séries até a falha, mantendo a progressão de carga de série a série. Se ele vem evoluindo bem, vamos supor que aqui ele vem evoluindo bastante. Então ele teve uma boa evolução e aqui foi um mesociclo aí de uma média de 4 ou 5 semanas aqui dentro desse mesociclo, tá?
Aí ele vem evoluindo muito bem as cargas mesmo no cut aqui, porque ele está abordando alguns dias de recarga energéticas ali para manter a evolução do treino e recuperação otimizadas. Mesmo gerando déficit, e se está em déficit o peso está caindo, mas ele está evoluindo bem o treino, por quê? Ele não é um cara que se afeta psicologicamente, estou em déficit, então vou perder força. Não, ele é um cara que se mantém constante aqui, se respeitando todas essas características, dá para evoluir no treino. E aí, no terceiro mesociclo, ele vai fazer um período de choque. Por quê? Ele evoluiu muito bem nesse período. Então, aqui ele vai fazer um período de choque. Ele vai sair do treino base para um período de choque. E aí, esse período de choque vai ser cerca de 2 até 4 semanas de período de choque, dependendo quão forte ele consegue manter o período de choque. Porque o período de choque é o ápice do treinamento. No período de base, é um período onde a gente vai ficar ali... um período de base é o período que a gente está evoluindo as capacidades do treino. O período de choque é quando ele atinge o ápice da capacidade, ele vai sustentar aquilo o máximo que der. Quanto mais pesado e volumoso é o período de choque, menos tempo ele vai suportar. Mas vamos lá. Então ele vai fazer cerca de 2 a 4 semanas nesse período de choque aqui. O que ele vai fazer? A intensidade vai se manter de 80% a 90% de um RM. Então ele vai manter de 4 a 10 repetições máximas. Ele vai subir o volume de 24 a 26 por 26 a 30 séries por grupo muscular. Ou seja, ele subiu ali cerca de 15% do volume, 15 a 20% do volume de séries. Para 26 a 30 séries por grupo muscular, manteve a intensidade alta, mas aí, então ele subiu só um pouquinho o volume, a intensidade é a mesma, só que aí que está a manipulação das variáveis, a estratégia. O que é a estratégia? A estratégia está aqui, ó. Ele vai, ao invés de usar 1 a 5 repetições na reserva, ele vai usar de 1 a 3 na reserva, e ele vai fazer o quê? 1 warm-up, 3 working set, leva o working set aqui, 1 a 3 na reserva ou falha concêntrica. E aí ele vai manter 2 hard set. Então ele tirou esse feeder set, que é uma série mais leve, adicionou 3 work set, que são séries mais pesadas que o feeder, e deixou 2 hard set aqui, que são as séries até a falha. Nesse caso, vamos supor que aqui nesse treino de base ele estava fazendo falha concêntrica no hard set. Aqui ele pode fazer 2 falhas momentâneas, 2 falhas muscular momentâneas nas 2 últimas séries de cada exercício, além das 3 work set ali, 1 a 3 antes da falha ou a falha concêntrica. Ou seja, ele vai ficar mais próximo da falha praticamente em todas as séries de todos os exercícios, gerando um estresse mecânico e metabólico muito maior, né? Com volume aumentado. O tempo de descanso é sempre o mesmo, tá? De 1 a 5 minutos, porque é o tempo suficiente para ele se recuperar para a próxima série sem prejudicar a carga ou a faixa de repetições. Não precisa encurtar o volume, o descanso, pensando que vai ser mais intenso. Não, só vai aumentar o esforço e diminuir a capacidade de levantar a carga. Então não adianta você ficar gerando essa fadiga excessiva com um descanso curto, que não vai trazer benefício nenhum, ainda mais no processo de cut, que você já tem um suporte nutricional menor e a fadiga vem mais rápida com menos suporte nutricional, tá? Então tem que descansar bem. Se a série foi pesada, descansa 3, 4, 5 minutos. Se a série foi meio mais ou menos, descansa 1 a 3 minutos. Então vai respeitando essa percepção, que você vai notar que a evolução da carga vai ser muito maior. Não tem como você manter o mesmo desempenho de carga e repetições descansando menos de 1 minuto. Se comparar 1 minuto com 5 minutos, você vai evoluir muito mais descansando 5 minutos, caso você tenha tempo. Então, ele aumentou o volume, manteve a intensidade. Relativamente, ele trabalhou até com mais intensidade, porque ele usou mais séries até a falha, né? E aqui ele vai usar a progressão de carga de série a série, e ele também vai adicionar cluster set e drop set para aumentar esse volume de trabalho. Então ele aumentou o volume de trabalho de séries para o grupo muscular, adicionando cluster e drop set. O cluster até que não, né? Porque o cluster ele fraciona a série em pequenos blocos para fechar a série. Mas os drops acabou adicionando um pouco mais de séries aqui. É lógico que ele não vai usar o drop e o cluster em todas as séries de todos os exercícios. Ele vai usar no último exercício ali, de alguns exercícios que ele tem mais domínio. Aí ele pode explorar o cluster para manter a intensidade alta, para manter a carga trabalhada ali, já que tem pequenos intervalos no meio da série do cluster, que permite que ele sustente a carga, né? E o drop, ele vai adicionar o drop. Pode adicionar o drop com o cluster na mesma série? Pode, mas ele vai também adicionar o drop nos exercícios que ele tem mais domínio e mais facilidade. Não é em todos os exercícios, não é em todas as séries, e sim naqueles que ele tem mais facilidade de estar trabalhando, até para sustentar esse choque por mais tempo, né? Às vezes o cara adiciona tanta coisa no choque, 2 semanas o cara já começa a regredir no choque. O choque ele vai se sustentar enquanto ele tiver com boa carga de trabalho, recuperando bem e dando limite no treino. Caso ele começar a se prejudicar nesse choque, aí o choque é cortado. E aí nesse caso, vamos supor que ele fez ali 4 semaninhas de choque, e aí na 5ª semana, como ele já vem 4 semanas de choque, que é bastante tempo, né? Já que não houve algo tão agressivo, mas houve uma
boa evolução, a gente vai fazer aqui 2 semaninhas de deload. Nesse caso, ele vai para um deload depois do choque para se recuperar bem. Por quê? No mesociclo 4, ele está mais ou menos no meio do cut. Então ele tem um espaço para se recuperar desse deload. Esse deload vai durar ali 2 semanas. Um deload curto, tá? Porque ele não ficou tão prejudicado no choque. Então 2 semaninhas de deload ali. Nessas 2 semaninhas de deload, ele vai manter a intensidade relativamente alta, de 60% a 80% de 1 RM. Ou seja, 60% de 1 RM é cerca de 20 repetições. 60% de 1 RM é cerca de 20 repetições e 80% é 8 a 10 repetições máximas, né? 8 a 10 repetições máximas. Então ele vai trabalhar nessa faixa de intensidade para cargas de 20 repetições máximas a 8 a 10 repetições máximas. Então, 60% a 80% de 1 RM. O volume de séries eu gosto de reduzir cerca de 40% a 60% do volume de séries desse período aqui. Então, ele estava fazendo cerca de 26 a 30 séries por grupo muscular. Vou reduzir aqui 50%. Então, ele vai fazer de 13 a 15 séries por grupo muscular na semana, com uma intensidade para esse tipo de carga aqui. Só que ele vai ficar de 1 a 5 repetições na reserva, em todas as séries, e ele não vai usar hard set. Então, ele vai tirar o work set, adicionar feeder, e ele não vai usar hard set. Por quê? Ele vai usar uma carga para 20 repetições máximas, mas ele vai ficar algumas repetições antes de chegar nessa repetição máxima, porque ele não vai falhar, ele vai ficar de 1 a 5 antes da falha, usando uma carga para essa determinada faixa de intensidade. Então ele vai continuar com um warm-up em cada exercício ali na primeira série, e mais 2 ou 3 feeder sets em cada exercício ali, completando o volume de 13 a 15 séries por grupo muscular na semana, mantendo uma intensidade relativamente alta, né, porque é 80% de 1 RM, mantendo o descanso de 1 a 5 minutos, mas normalmente aqui ele vai descansar 1, 2, 3 minutos, que são séries mais leves, né, até para não gerar muita fadiga, não precisa descansar também tão pouco tempo, né, e aí ele vai continuar procurando a progressão de carga de série a série, mas sem falhar. Um mesociclo mais recuperativo, mas mantendo uma boa sinalização e um bom gasto energético aqui. Podendo fazer um período aqui de isocalórica ou com déficit um pouquinho menor para favorecer a recuperação em 2 semanas, tá? Ou até fazer um período de um leve superávit para fazer uma reposição energética. Para quê? Para ele vir para o próximo mesociclo aqui de 3 a 4 semanas aqui, né? Esse mesociclo vai ser um mesociclo de base. Por quê? Ele vai voltar a evoluir o treino a partir disso. Então, a partir daqui, ele vai voltar a evoluir. Ele vai passar de 13 a 15 séries por grupo muscular para 16 a 20 séries por grupo muscular na semana. Ele vai subir a intensidade de 60% a 80% de 1 RM para 70% a 85% de 1 RM. Ou seja, 70% de 1 RM é cerca de 15 repetições máximas. E 85% é cerca de 6 a 8 repetições máximas. Então ele vai trabalhar com essa faixa de intensidade, essa carga aqui, né? Ele vai voltar a fazer de 1 a 3 repetições na reserva e vai tirar o feeder set e adicionar 2 work set, mantendo um warm-up na primeira série como aquecimento, e aí ele vai voltar com uma hard set. Então ele vai ficar um warm-up, 2 working set e um hard set em cada exercício ali, mantendo a progressão de carga de série a série, dessa vez usando a última série até a falha concêntrica ou falha muscular momentânea, de acordo com o momento dele ali, de acordo com o domínio no exercício, e de 1 a 5 minutos de intervalo ali entre as séries, tá? Então ele vai evoluir a partir daqui. Não adianta sair do deload e voltar com o treino aqui ou com o treino aqui, porque é um salto muito grande de volume e rapidamente você vai gerar uma fadiga, e é por isso que a maioria perde muita força no cut, porque faz acima da capacidade dele de recuperação, de resposta e acima do nível de treinamento. Por isso que o cut não anda. A pessoa tende a ficar muito murcha, pequena no cut. Por quê? Porque não respeita uma periodização de treinamento inteligente. Ah, mas aí eu vou ficar com pouca série por grupo muscular. Não é pouca, é aquilo que o teu físico está precisando e aguenta. Tem que entender isso, saber separar a comparação com os outros com o que realmente o físico precisa naquele momento. E aqui a gente faz um base de 3 a 4 semanas, que normalmente é o suficiente depois do mesociclo de deload, podendo ser um base mais curto para evoluir o treino mais rápido. Vamos supor que ele voltou a evoluir um treino muito rápido aqui, e aí faz só 2 semaninhas desse treino base e já passa para o próximo mesociclo aqui. Esse próximo mesociclo ele vai voltar com a intensidade de 80 a 90% de 1 RM, que é cerca de 4 a 6 a 8 a 10 repetições máximas, né? Que é 80 a 90% de 1 RM. Ele vai aumentar o volume novamente de 20 a 30% por grupo muscular, que é cerca de 20 a 24 séries por grupo muscular.
Então ele vai sair de 16 a 20 para 20 a 24 séries por grupo muscular, manter de 1 a 3 repetições na reserva nas séries intermediárias, ou seja, ele vai manter os dois work set, a primeira série de warm-up em cada exercício, e ele vai adicionar mais um hard set aqui. Então ele vai adicionar até uma série a mais, até a falha concêntrica aqui, que é um hard set, mantendo a progressão de carga de série a série, mantendo o descanso de 1 a 5 minutos para se recuperar bem. O descanso ele vai muito do tempo de treino que ele tem, né? E da necessidade de descansar entre as séries. Mas no mínimo, 1 minuto de descanso, tá? Normalmente um agachamento pesado, né? A tendência é descansar 3, 4, 5 minutos para fazer a próxima série bem feita e extrair o melhor da série. Por quê? Se você descansa pouco, você perde a repetição para a mesma carga ou perde a progressão de carga para aquela faixa de repetições. Enfim, você vai perder esse volume de trabalho, consequentemente o gasto calórico vai diminuir. O gasto calórico ele é dependente da carga e do volume de trabalho, do volume de repetições, volume de séries. Se você está perdendo carga, perdendo repetições, não suportando o treino, o gasto calórico vai diminuir, por isso que vai estagnar. Então a gente tem que trabalhar com isso. Muitas vezes a dieta faz o quê? Nesse salto do mesociclo 4 para o 5, você pode até aumentar um pouco a ingestão calórica, que vai gerar o déficit graças ao aumento de trabalho. Às vezes você passa do mesociclo intermediário para o mais pesado, a tendência é o déficit ficar tão forte que às vezes você pode até aumentar um pouco as calorias da dieta, caso o físico esteja a tempo de finalizar o cut. Se o cara está há 6 semanas da competição e o físico não está bem lapidado, aí a ideia é o quê? Evoluir o mesociclo, evoluir o gasto energético com o trabalho de treino e aumentar a restrição calórica para secar a tempo. Mas caso o físico já está bem seco, você pode até aumentar a ingestão calórica e fazer um déficit menor. Fazer o peso descer ali cerca de, sei lá, 0,5% a cada semana, né? Se o cara tem 100 quilos, ele vai descer ali 500 gramas por semana, já é muito já. O cara pode descer até menos que 0,2%, 0,3% ali do peso corporal ali por semana, porque é um déficit razoavelmente leve, né? 100, 200, 300 gramas por semana num cara de 100 quilos. Um cara mais leve, a tendência é descer um pouquinho menos, porque ele tem menos massa corporal. Mas aí você pode, trabalhando aí, entra o feedback, o feeling do treinador, né? Analisar o quanto ele precisa tirar naquele momento, se precisa ser uma restrição mais severa ou não. E lógico, essa manipulação de mesociclo é uma maneira de evoluir o treino. Vocês podem ver que eu sempre fui evoluindo o treino, trabalhando na faixa de intensidade. Muitas vezes o volume de séries nem mudou tanto, mas mudou a distribuição, a divisão da série, que é o segredo do treino, né? Você evolui o treino mudando a divisão de séries. E a questão de exercícios? A maioria das vezes eu vou adicionando mais séries nos exercícios que já tem, porque eu adiciono muitas vezes uma hard set a mais, ou eu tiro o feeder e coloco um work set, o cara já vem dominando aquele exercício, naquela faixa de intensidade. Você sabe que ele já tem domínio do exercício. Para não se arriscar numa lesão, você simplesmente deixa as séries mais pesadas do exercício, adiciona uma a mais. Eu só aumento um exercício a mais quando eu preciso trabalhar com mais variedade e atingir o grupo muscular de formas diferentes, de ângulos diferentes, assim como o trabalho de dorsal exige bastante ângulos de trabalho diferente. O próprio peitoral, o quadríceps, exige ângulos, torques diferentes ali, até para ter uma tensão maior em certas porções do grupo muscular, né? Então a gente precisa manipular essas variáveis assim, mas mantendo sempre a base do treino, mantendo o treino estruturado e adicionando em cima desse treino, e não bagunçando o treino para enganar teu aluno. Pô, o treino foi cansadão, hein? Você está enganando teu aluno, você nem sabe o que está sendo feito, só está bagunçando o treino. É a mesma coisa que você fechar o olho e fazer assim na mesa, você vai bagunçar tudo, você não sabe nem onde está cada coisa. Por quê? Você não acompanha esse esqueleto dessa evolução do treino. Então essa é a maneira de manipular esses mesociclos aqui, né? Não se engessar no mesociclo. Por exemplo, se o mesociclo está sendo positivo, segura ele por mais uma semana. Caso está sendo muito positivo, evolui a intensidade, evolui o volume, explora mais hard set, desde que não faça todas as séries até a falha, porque senão vai ficar gerando fadiga e muitas vezes vai precisar ficar fazendo deload ali toda hora, porque vai estar perdendo carga, perdendo repetição, recuperando, gerando estresse, recuperando mal, enfim. Essa foi uma maneira aí de trabalhar nas estratégias de treino, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, uma dúvida que alguns provavelmente já devem ter surgido. Por que eu usei técnicas avançadas apenas no período de choque? Porque eu gosto de explorar mais carga antes de adicionar a técnica avançada. Você pode usar a técnica avançada nos períodos de base? Pode, só não abuse.
fique dentro da tolerância de uma maneira que ele se recupere bem para o próximo treino e que ele consiga evoluir as cargas. A técnica avançada é uma maneira de adicionar trabalho em menos tempo na maioria das vezes. Eu gosto de usar o cluster algumas vezes no período de base no cut, porque o cluster, você fraciona uma série que você faria 6 repetições máximas, às vezes você está perdendo força e aí você não consegue mais fazer com aquela carga em 6 repetições máximas direta. Aí você usa o cluster e quebra em blocos pequenos. 2, descansa 15 segundos, mais 2 repetições, descansa 15 segundos, mais 2, fechando 6 repetições máximas. Esses descansos no meio da série tende a se recuperar rapidamente para conseguir fechar aquela carga com aquela faixa de repetições. Então o cluster no cut é muito bem-vindo para manter a carga para a faixa de repetições com esses bloquinhos na série, né? Então você quebra a série em bloquinhos e consegue manter a carga para aquela faixa de repetições, mantendo o gasto energético alto e não perdendo força naquele exercício, naquela série. Então o cluster é algo que eu gosto de usar ele nos períodos de base. Drop e as outras técnicas avançadas ali que eu gosto, normalmente eu uso bem pouco no período de base, a menos que esteja com muito domínio ou pouco tempo para evoluir as séries, né? O cara não tem tempo para fazer uma série tradicional. Entre fazer uma série tradicional e uma técnica avançada, eu prefiro sempre a série tradicional. Caso a pessoa não tenha tempo, o treino seja muito longo, aí eu adiciono alguma técnica no mesociclo aqui de base. Já no choque eu uso mais técnicas avançadas, tá? Também não abuso muito para o choque ser estendido aí para pelo menos 3, 4 semanas.